Oiê, aqui é o Professor Beach. Eu vim aqui para fazer um desafio com você extremamente intelectual, extremamente elevadíssimo, para testar, ver se você está pronto para entrar na faculdade que você quer. Presta atenção no enredo, tá? É um jovem de 18 anos, é uma moça de 15 anos, eles se amam imensamente, só que as famílias se odeiam mortalmente. Eles vão tentar lutar contra tudo e todos para viver esse grande e puro amor, mas não vai ser suficiente para enfrentar a fúria das famílias e eles vão pagar muito caro com isso, com a própria vida. Então responde para mim a partir de agora, qual é o nome do livro? 5 segundos. Romeu e Julieta? Muito bem, você acabou de provar que você ainda não está preparado para entrar nos seus grandes vestibulares, meu querido. Faz inscrição aqui no canal Bitinice e acompanhe o vídeo de hoje que se trata de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Vamos aprender junto! Camilo Castelo Branco vai nascer em 1825, vai morrer em 1890 e a vida que ele teve às vezes é mais rocambolesca do que os livros que ele narrou. Aos 2 anos fica órfão de mãe, aos 10 anos fica órfão de pai, foi criada por uma tia, a tia Rita, que inclusive vai ser personagem do livro, anota aí, falou molecada. Aos 16 anos vai conhecer uma camponesa chamada Joaquina Pereira, vai casar com ela, ela tinha 15 aninhos, vai ter uma filha com ela, depois de 2 anos de casamento, acaba largando a esposa e a filha, muda para o Porto, vai fazer medicina e direito, só que a vida do boteco era mais legal do que a vida da faculdade, reprova em medicina e desiste do direito. Aí conhece uma outra jovenzinha chamada Patrícia Emília, que vai ter um caso de amor com ele. Ela era prima dele e ele, para garantir que dessa vez ia dar certo, ele raptou a prima, só isso. Foi acusado de rapto e adultério, vai parar na cadeia. Aí a primeira esposa dele morre, sai a notícia de adultério, a prima vive com ele porque quer, sai a notícia de rapto, e os dois vão ter uma filha de 2 anos de casamento, quando ele larga dela e vem a conhecer a grande mulher da sua vida, Ana Plácido. E quando ele percebe que ele é apaixonado demais por ela e ela por ele, ela está prometida em casamento a um rico comerciante brasileiro e ela se casa com esse rico comerciante brasileiro. Resultado, depressão no pobrezinho do Camilo. Ele vai para um seminário tentar encontrar a salvação em Deus. Não encontra Deus, mas encontra a salvação, que é uma freirinha com quem ele tem um caso e acaba sendo expulso também do seminário. Resultado, nessa vida atribulada de amores, prisões e problemas assim, de uma fúria incontrolável que ele tinha, 8 anos depois do primeiro encontro ele volta a encontrar com Ana Plácido e resultado, agora ela se entrega a ele e os dois viram amantes e ele comete mais uma vez um adultério. Resultado, ele e ela vão parar na cadeia entre 1858 e 1861. E nesse intervalo de tempo é que ele escreve o fabuloso livro Amor de Perdição. Eles saem da cadeia, vão morar juntos assim dentro de uma quinta que ela tinha. Aí ele acaba tendo 2 filhos com ela, só que a vida dele aí é uma sequência de mortes e de doenças intermináveis. Ele vai ter uma sífilis mal resolvida que vai virar uma cegueira irreversível no futuro, que vai levá-lo ao suicídio inclusive. Ele vai ter 2 filhos problemáticos, tanto na questão física quanto na questão mental. Ele vai perder uma filha, 2 filhas, vai perder uma nora, vai perder uma neta, vai ter um filho arruaceiro que faz dívidas imensas, que faz ele vender a própria biblioteca para saldar a dívida do filho, expulsando o filho, perde o melhor amigo. Resultado, pensa numa vida que daria uma novela muito melhor do que as novelas passionais que ele acabou narrando, tá? E no ano de 1890, o médico fala que a cegueira dele é irreversível e ele, no momento de desespero, não aguentando mais nada, não tendo mais nada a oferecer na vida, ele pega um revólver e dá um tiro na cabeça, cometendo suicídio. Nesse menino maravilhoso, né, que tem essa vida atribulada, que eu falo, dá uma baita de uma novela, ele deixou pra gente 137 livros, ele era uma máquina de escrever, ele era um profissional da literatura, tá? Escrevia constantemente para pagar tudo que ele devia, e como ele devia muito, haja escrita. Amor de Perdição nasce nessa circunstância de quando ele estava na cadeia. Ele conta pra gente que lá na cadeia que ele ficou preso, ele teve notícia de que um tio dele, chamado Simão Antônio Botelho, ficou preso também. Então o narrador do livro, que se confunde com o autor, esse pseudo-autor, esse narrador, ele leva a gente a crer que essa história familiar, porque isso vai se basear numa história familiar que a tia Rita contava e todo mundo contava, do Simão, faz com que ele, estando preso na cadeia que ele esteve, ele procurasse documentos que comprovassem a prisão e a passagem do Simão. O Simão foi um jovem
que se apaixonou por uma moça que viveu um amor proibido, né? Qualquer semelhança com o Camilo, qualquer semelhança genética, parentesca aí é mera coincidência, não é, claro, tá? O Simão acaba sendo preso aos 16 e aos 18 anos ele é exilado para a Índia. Então essa história passional de um jovem que com 18 anos já pagou um preço caríssimo, para o Camilo Castelo Branco, que estava na mesma cadeia que ele ficou preso, foi um prato cheio. Ele tinha que lançar um livro, então era uma história que me inspirava demais. E quando ele saiu pesquisar a vida do tio, que ele tinha algumas cartas com a irmã dele, que ele foi juntando uma coisa e outra, ele fala que foram os piores 15 dias da vida dele, porque ele não se conformava que alguém na flor da idade pagasse um preço tão grande. E ele fala que ele chorou muito, ele tem certeza que qualquer leitor e leitora sensível irá chorar demais. Isso acaba virando a introdução do livro pra gente, tá? Então muito do narrador, que na verdade é em terceira pessoa, porque vai contar a história do Simão e da Teresa, no fundo se confunde com o narrador em primeira pessoa, que às vezes se insere no livro. Aliás, um dos carros-chefes desse livro é o narrador, tá? Que tem um domínio perfeito da técnica narrativa dos folhetins. Então ele deixa você extremamente curioso para comprar o próximo capítulo na outra semana. Ele tem uma conversa com o leitor, que ele atrai o leitor para o entendimento do livro, ele explica o livro, ele faz digressões, ele é intruso, ele acaba sendo opinativo, ele julga uma ação do Simão, ele julga uma ação contra o Simão e tudo mais. Então é muito legal a participação desse narrador do livro, tá? Você vai adotar de maneira bonitinha, narrador em terceira pessoa, que tem participações em primeira, onisciente, que sabe tudo de todos, tá? O narrador tradicional. A partir do momento que ele faz a introdução, é muito legal assim, que antes da introdução ele faz um prefácio, em que ele revela também o fundo histórico, o fundo particular, o fundo familiar que dá origem, e que ele fala que o leitor vai se comover como ele se comoveu também, tá? Passado algum tempo, em 1879, o livro chegou na 5ª edição e ele faz um outro prefácio, só que agora já sob o ponto de vista realista, e que ele fala que o livro, no momento, apresentou cenas que fez todo mundo chorar, e hoje, baseado na escola realista, ele apresenta cenas que faz todo mundo rir pela caricatura do sentimento romântico. Esse tipo de prefácio, às vezes, ele é tão interessante que a FUVEST mesmo uma vez montou uma questão inspirada no prefácio da 5ª edição, perguntando para o aluno assim, responder uma cena que serviria para o leitor romântico chorar e simultaneamente faria o leitor realista rir. Quase toda a cena do livro, na verdade, inspira isso. Então você deveria escolher alguma cena e colocá-la assim, olha, nesse momento todo leitor iria às lágrimas com essa cena, todo leitor realista iria ter gargalhadas, quase com cãibra na maçã do rosto, assim, de tão engraçado que era aquela caricatura sentimental. Então esse tipo de prefácio sempre é uma dica muito legal quando você vai prestar um vestibular para ler bem o livro, tá? Já é uma chave, é um código pro livro para você entender, tá ok? Amor de Perdição é uma novela, então, como você pode observar, que pertence ao romantismo português e está inserida na 2ª geração romântica, a ultra-romântica geração, a geração assim que valoriza o sentimento acima de tudo, anticlássica, que o amor é elevadíssimo, que a mulher é idealizada, tá? E de uma certa maneira, então, a classificação do livro fica fácil para você em qualquer vestibular que você vai estudar, ou pelo prazer de ler, você entender um pouquinho de onde o livro está localizado. Os protagonistas da história são o Simão Botelho e a Teresa de Albuquerque, tá? O Simão é filho do Domingos Botelho e da Rita Preciosa, é um casal assim que casa em circunstâncias, vamos dizer assim, um tanto quanto diplomáticas, tá? A dona Rita Preciosa, ela é uma mulher do Paço, da rainha Dona Maria I e do Dom Pedro III. Dona Maria é a famosa mãe do Dom João VI, inclusive eles vieram parar no Brasil fugindo daquele momento napoleônico, tá ok? E o seu Domingos Botelho é um estudante de direito, um bacharel que se forma 10 anos tentando conquistar a Dona Rita, e agora, graças a uma ascensão que ele teve na corte, ele acaba se casando com a Dona Rita. Ambos vão ter 5 filhos. Se destaca o Manuel Botelho, se destaca o Simão Botelho e a Ritinha, que é a caçula, a favorita do Simão, tá ok? De cada irmão, assim, a gente vai ter um pedacinho da história que é muito interessante. Claro que o Simão é o principal, mas do Manuel Botelho é muito legal você saber a história, que ele era um irmão super ponderado, super comportado, estudioso, exemplo da família, fazia direito em Coimbra e tudo mais. E quando ele veio reclamar no começo do livro, assim, ele veio reclamar com o pai que ele não suportava ficar morando com o irmão, porque o Simão era muito briguento, vivia dando trabalho, vivia preso, vivia aquela coisa toda assim, e ele queria sair dali de perto do irmão. Ele acabou mudando para Bragança, foi lá fazer cavalaria, se tornar cadete e tudo mais. Só que esse irmão comportado, passado um tempo, ele volta a estudar em Coimbra e morar com o Simão, quando o Simão vira um ótimo aluno. E aí o Manuel Botelho se envolve com uma mulher casada, uma açoriana, e foge com ela para a Espanha. Então, de repente, o rapaz bem comportado acaba sendo um vexamão para a família de uma certa maneira, tá? Passado muito tempo, ele volta para Portugal, porque ele estava precisando de ajuda financeira, a mãe não tinha mais condições de mandar dinheiro para ele, que a mãe sustentava, na verdade, a aventura dele. E o pai, agora, sabedor de tudo isso, faz o quê? O pai faz com que a esposa dele seja mandada para Açores, e ele vai terminar o curso dele e tudo mais, ok? Quanto ao Simão, o que acontece? O Simão é um jovem assim, problemático.
Ele vem passar férias em casa, depois de um tempo que ele está estudando humanidades em Coimbra, se mete numa briga lá, ele arrebenta um monte de gente, o moleque é um pitbull, tá? Ele vai defender um funcionário, bate em todo mundo lá, isso vai dar um problema jurídico, porque muita gente o denuncia, o pai inclusive vai mandá-lo ser preso, se não é intercessão da mãe para ele fugir de novo para Coimbra, ele é ser preso pelo pai, tá? Chegando lá em Coimbra, ele é uma espécie de jacobino, um defensor das ideias liberais napoleônicas, um antimonarquista, prega uma revolução de sangue em Portugal e acaba sendo preso pela polícia. Resultado, 6 meses de cadeia, acaba o ano letivo dele. E aí ele volta para casa, a cidade de Viseu. E o pai dele, muito raivoso dele ter sido expulso, perdido o ano letivo, o pai dele fica 6 meses sem falar com ele. O pai dele quase não permite que ele almoce com a família, tá? Só que nesse intervalo que ele ficou aqui, nos últimos 3 meses desses 6 meses, ele acaba se apaixonando pela vizinha. Um dia ele abre a janela, a vizinha em frente à casa dele abre a janela, os dois se olham como o romântico adora, basta se olhar, paixão à primeira vista, paixão fulminante, paixão eterna, tá feito o amor entre dois jovens que vão se amar profundamente, e isso causa uma revolução no Simão. E o Simão, da noite pro dia, passa a ser um menino exemplar. Ninguém entende muito bem o que está acontecendo com ele, só o leitor que já sabe que é a paixão que está causando isso. E o Simão, apaixonado por Teresa, todo dia conversando com ela pela janela e ela com ele entende que agora ele vai ter que voltar para Coimbra, se formar para poder dar sustento àquela mulher. 3 meses de amor é suficiente para ele se tornar o exemplo do homem social que vai dar com ele. Ele está docilizado, ele está produtivo. Lacan ficaria muito feliz com ele nesse momento, vamos dizer assim, tá? Aí o Simão, no dia que ele vai partir, ele está tendo a última conversa com ela. Só que o pai da Teresa pega a conversa dos dois e o pai da Teresa odeia profundamente o pai do Simão. Lembra? Aquela perguntinha da introdução. São famílias que se odeiam, porque há muito tempo atrás o seu Tadeu de Albuquerque precisou de um favor jurídico e foi negado pelo pai do Simão, que era o corregedor, e eles viraram inimigos. Sem falar que no dia que o Simão espancou todo mundo lá ajudando o funcionário dele, ele espancou 2 funcionários do seu Tadeu Albuquerque, e isso reforçou a inimizade. E o pai não ia permitir que a filha tivesse namorinhos ou qualquer pretensão com o filho do inimigo, muito menos o seu Domingos Botelho permitiria que o filho tivesse envolvimento com, com a filha do inimigo, vamos dizer assim, tá? Então o que acontece? Nesse momento o pai dá uma bronca, fecha a menina no quarto, o Simão, na sua fúria típica, ele quase pensa em invadir a casa para salvar a moça, só que ele espera passar o dia para ver o que aconteceu no dia seguinte, quando ele ia partir. Aí uma mendiga vem ali falar com ele e disfarçadamente entrega um bilhete que ela trouxe. Essa mendiga vai ser um elemento fundamental, ela vai ser uma espécie de pombo-correio que por muito tempo vai alimentar o amor dos dois, levando carta de um para o outro. Aliás, o romance basicamente é construído através de cartas. Você pode falar que as cartas são talvez a protagonista da história, na verdade, porque se não fosse elas, esses jovens não teriam comunicação. É como se você e o seu amado, ou você e sua amada, namorassem à distância via WhatsApp, via rede social e tudo mais, e de repente o teu pai, com raiva disso, bloqueasse sua internet, cortasse o seu cartão de crédito e não deixasse você ter acesso, e você teria que ficar indo aí por aí emprestando senha e todo mundo para poder ter uma conversa com ele, mandar um recado, nudes, coisas desse tipo assim. E os dois então, através de uma rede virtual, que são as cartas na época, mantêm um namoro por 3 anos, e muitas pessoas vão colaborar para que essas cartas cheguem na mão. A primeira é essa mendiga, que é muito legal, tá? E aí o Simão, sabedor do que aconteceu, ele resolve partir para estudar, para dar conta lá, que a Teresa fala assim, vai lá que eu seguro aqui. Só que o pai da Teresa tinha outras intenções para ela. O pai queria casá-la com o Baltazar Coutinho, que é um sobrinho que ele tem, primo da Teresa, portanto, que é um fidalgo, que é um cara rico e que é o casamento perfeito para o pai. E quando ele anuncia para a Teresa que ela vai casar com o primo, a Teresa se recusa. E o pai ameaça colocá-la no convento. E ela, para ir no convento, ela fala, não pai, eu não vou casar com o Baltazar, mas eu vou cortar relações com o Simão. E aí o pai cai nesse joguinho. Então ela mente pro pai, um momento captura, de simulação, tá? Para poder manter o amor com o Simão. E as cartas vão dando conta do que vai acontecendo. Só que aí no dia do aniversário da Teresa, o Simão resolve vir conversar com ela. E aí quando ele vem, né, numa primeira tentativa, há um problema ali que a Teresa pede para ele fugir e tudo mais, no dia seguinte ele volta. Só que quando ele volta no dia seguinte, o que o Baltazar Coutinho preparou com a ajuda do Tadeu Albuquerque? O assassinato do Simão, tirar ele da parada. Aí o Simão fora da parada ficaria fácil para ele casar. Olha que lógica, mata um, tô pronto. O tal do Baltazar Coutinho chegou a tentar contratar um ferreiro chamado João da Cruz para o assassinato. Só que o João da Cruz, curiosamente, era um homem extremamente leal à família Botelho, até porque ele foi salvo pelo pai do Simão, e ele, leal ao Simão, ele virou uma espécie de protetor. Inclusive o Simão fica na casa dele com todo o apoio dele. E nesse dia que ele foi encontrar a Teresa, o Ferreira, o João da Cruz,
consciente da possibilidade do risco, foi lá com o cunhado dele para proteger o Simão. E dito e feito, ele conseguiu pegar os dois assassinos, ou os dois caras que iam matar o Simão, conseguiram numa briga matar um, o outro tentou fugir, capturar o outro, o Simão até falou, não faça nada, mas o João da Cruz, para não ter testemunha, matou também. Então você vê que o João da Cruz é um elemento realista no meio desse livro romântico, um cara pragmático, tá? Isso até assusta o Simão, ele até fala, onde que eu tô me metendo e tudo mais, só que ele tem diante dele um cão de guarda, ele tem diante dele um homem leal, disposto a matar e morrer por ele. E o Simão, nessa briga que ele teve nessa noite com o Baltazar, ou com os algozes do Baltazar, ele saiu ferido. E o ferimento foi muito grave. E ele ficou em tratamento na casa do João da Cruz. E o João da Cruz tinha uma filha chamada Mariana, uma bela camponesa, uma menina popular assim, belíssima, e que na hora que ela passa a tratar o Simão, ela se apaixona pelo Simão. E a Mariana, nesse livro, ela metaforicamente talvez vai representar o máximo do amor, porque ela sabe que na condição social dela, ela nunca vai ter acesso ao Simão. E por outro lado, ela sabe que o Simão ama a Teresa. Então ela vai ser aquela pessoa que acaba se tornando feliz pela felicidade do amado, mesmo que signifique que ele seja feliz com a outra. É o que a gente chama de amor abnegativo. E mesmo tendo o ciúme brutal da Teresa, mesmo tendo ódio dela, para ela é assim, pô, não bastava ser fidalga e rica, tinha que ser maravilhosa desse jeito, então ela tem tudo para ser odiada, a Teresa e tudo mais. A Mariana, apesar de tudo, engole seu ciúme, engole seu orgulho, engole sua frustração e ajuda o casal a se realizar. É impressionante o amor da Mariana nesse livro. É uma personagem para ser guardada, ela é fundamental para esse livro, tá? Nisso, quando o Simão vai se recuperando, ele fica sabendo que o pai da Teresa força ela a se casar com o Baltazar, ela se recusa e o pai coloca ela no convento. Primeiro no convento ali em Viseu, para depois mandá-la para um convento lá no Porto, o convento de Monchique. Tá? Para ela ser ordenada freira, porque se ela não casar com o Baltazar, ela não casa com ninguém. E no dia que ela vai ser transferida lá para o Porto, o que que acontece? O Simão tenta raptá-la e quando ele marca o encontro com ela, o Baltazar intercepta. Os dois voltam a brigar agora um com o outro. O Baltazar pega o Simão pelo pescoço e quando ele vai estrangular o Simão, de repente a mão dele enfraquece e cai do lado. O Baltazar cai para trás porque o Simão com uma arma dá um tiro na cabeça, na testa do Baltazar, matando o Baltazar. O João da Cruz fala, foge. E o Baltazar heroicamente fala, não, eu vou assumir o crime que eu fiz. E assumindo o crime que ele fez, ele é condenado à forca. Aí ele vai ser mandado lá para a cadeia do Porto para cumprir a pena dele, tá? Ele estava no Viseu preso, assim, onde ele se entregou, e depois levar para lá. E quando a Teresa fica sabendo disso, o que acontece? Ela começa a adoecer com a ideia de que ele vai para a forca. Imagina, se ele morrer, minha vida perde o sentido também, tá? Nisso, quem adoece também é a Mariana, que ama o Simão, que vai chegar às vias da loucura num certo momento, porque ela vai abandonar tudo para tomar conta dele. E aí o que acontece? O Simão um dia fala assim pro João da Cruz, leva sua filha, cuida dela que ela tá muito mal. Ela vai para casa, se trata, quando ela tá recuperada, ela volta, ela vai lá pro Porto para tomar conta dele. Só que nesse intervalo de estar bem e ficar lá tomando conta como uma enfermeira e tudo mais, o que acontece é que o João da Cruz é assassinado, o pai da Mariana é assassinado por um dos filhos, um daqueles homens que ele matou naquela noite. Resultado, a Mariana recebe uma espécie de herança do pai. Aliás, falando em dinheiro, tem um elemento muito importante, que esse momento que o Simão mata o Baltazar, que causa uma ruptura no livro, que é a prisão e a forca dele, tá? É o capítulo 10, o exato meio do livro. O livro tem 20 capítulos, tá? E acontece uma cena mais ou menos aí também, que é muito interessante. Isso leva a gente a perceber como Camilo, ele tem uns lances assim pré-realistas. Jamais um herói da literatura romântica que sofre de amor teve problema financeiro. São sempre milionários que, por não ter problema financeiro, pode sofrer de amor. E tem um momento que o Simão ele passa dificuldades terríveis financeiras. E com a ajuda do João da Cruz e da Mariana, eles conseguem criar um golpe fazendo o Simão acreditar que ele recebeu um dinheiro da mãe dele para ajudar o Simão. É muito legal essa ideia da necessidade financeira de um herói romântico, tá? Então ele leva você a percepções pragmáticas e realistas da vida, tá? O que acontece? Agora a Mariana, que está órfã de pai, ela vai se dedicar exclusivamente ao Simão. E como ela tem um pouco de dinheiro que ela ganhou herança do pai, ela está ali para servir o Simão. Só que nisso, a Teresa vai adoecendo. No que ela vai adoecendo, algum tio-avô do Simão chega ao pai dele, que não queria se meter, o pai dele, tipo assim, deserdou, o pai dele chegou até a se separar da mãe por um breve tempo, assim, para falar assim, olha, eu recuso a ter esse filho como filho, como se fosse assim, ó, eu recuso a ter um assassino na minha família, eu quero que ele seja punido realmente, mas um parente das antigas, um parente mais graduado que ele, falou assim, olha, nunca tivemos ninguém que sujou o nome da nossa família, e você tem poder para que isso não aconteça, vai lá e faz alguma coisa. O que o pai dele fez? O pai dele foi lá e conseguiu tirar a pena de morte com a ajuda de amigos, né? Nós estamos lidando com o judiciário aí. Antigamente era mais ou menos, hoje graças a Deus isso não acontece mais, mas
antigamente havia, assim, um podia ajudar o outro, havia uma compadragem, uma camaradagem, coisas antigas, ainda bem que o judiciário passou dessa fase já, tá? E o Simão acaba recebendo o quê? Uma nova punição. Então ele vai ficar preso 10 anos na cadeia de Viseu. Só que ele se recusa a ficar preso numa cadeia onde está o pai dele perto ali. Ele não quer, para ele é mais humilhante do que ser morto na verdade. E aí ele prefere o exílio. Então a pena é comutada, ele vai ser exilado, como está lá no livrinho que o Camilo encontrou. Simão Botelho foi exilado para a Índia, aquela coisa toda, tá? Só que lá no livro, o que acontece? Consta que o nosso Simão do livro, ele foi realmente. E o Simão da verdade foi realmente. E o Simão do livro, o que acontece? Na hora que o navio vai partir, a Mariana, ela vai com ele. Quer dizer, ela ficou presa com ele, ela foi enfermeira dele, ela ajudou, ela ficou ela faz de tudo. E, inclusive, ela vai ser exilada com Simão. Haja amor, tá? E é nesse momento que ele está indo para partir com o navio dele, ele olha para o convento. E o convento fica ali perto do porto, dá para ter acesso visual, assim. E lá do mirante do convento, a Teresa, sabendo que ele vai partir para o exílio, ela vai com um lencinho, abanando o lencinho para se despedir. É o último gesto que ela faz. Ela está tão febril, ela está tão doente, que ela não resiste. Depois desse adeus, ela cai morta. E as freiras levam a notícia da morte dela, conseguem chegar ao barco. Porque o Simão, ele tem uma visão dela caindo assim, e vem a notícia de que ela morreu. E aí quem começa a ter a febre romântica é ele. 9 dias depois da sapiência da morte da Teresa, ele acaba não resistindo e morre. O que acontece nesse momento? Os marinheiros olhando para ele no corpo ali, em alto mar, resolvem fazer um enterro que se faz com qualquer marinheiro. E embrulha o corpo dele num lençol e o joga ao mar. Quando o corpo dele dá um baque no mar, eles veem a Mariana, que vem correndo a milhão assim, e dá um salto em direção ao mar. Caindo no mar, ela começa a nadar, não para sobreviver, mas para abraçar o cadáver, que uma onda joga ali contra ela, ela abraça o corpo do Simão e afunda com ele, morrendo junto com ele, assim. Resultado, em cima dos dois, forma um maço de cartas, um molho de cartas maravilhoso, e o narrador fala, como vocês sabem, eram as cartas de amor de Simão e Teresa, como se fosse uma lápide selando aquele casal ali que morreu ali. Então você pode reparar, é amor de perdição de tudo que é lá. Todo mundo que se envolveu com esse livro acabou morrendo. João da Cruz pagou um preço, Baltazar pagou um preço, a Mariana pagou um preço, o casal Simão e Teresa pagaram um preço. Então, de uma certa maneira, esse livro que tem aquele subtítulo, Memória de uma Família, leva a gente a essa reflexão. O amor como sentimento atrativo para o público romântico, mas como sentimento assim que, nesse caso, é quase que educativo, moralizador, né? Porque é um amor que, nessa circunstância, é de perdição, como se fosse o crime e castigo. Os dois se entregam ao crime de viver uma história proibida e vão pagar a consequência disso. Como o Simão e o Baltazar, de uma certa maneira, vivem um crime literal e o castigo, que é a punição, a forca, depois o exílio e tudo mais, tá? E o narrador do livro, concluindo o livro, ele fala assim, que essa história ele ouviu ali, junto à tia dele, a Rita, tá? E que ele é filho do Manuel Botelho. Resultado, de uma certa maneira, ele seria sobrinho do Simão, então ele teria uma história familiar maravilhosa para contar. Esse livro aqui caiu na graça, ele foi um espetáculo, o público português adorou, foi talvez um dos primeiros, eu acho que é o primeiro best-seller que teve em Portugal, uma edição após a outra, e o público ficou tão comovido com a morte dele, que o público começou a pedir se não era possível que os dois ficassem juntos. Lembra? Um romance de folhetim, o público vai participando. 2 anos depois, em 1864, já que o Amor de Perdição é de 62, ele lançou um novo livro, Amor de Salvação, dando uma ideia que o casal, nesse momento, ficaria junto. É quase um Você Decide. Você quer um final triste? Amor de Perdição. Quer um final feliz? Amor de Salvação. Meus queridos, esse livro ele foi escrito, então vamos lá, no romantismo português, na segunda fase romântica. É um livro ultrarromântico que faz algumas denúncias sociais maravilhosas, a hipocrisia social, a preocupação com a aparência, com o status, a arrogância, o pedantismo, as denúncias da monarquia. No convento que a Teresa fica internada em Viseu ali, ela vai mostrar uma espécie de promiscuidade, nesse sentido tem uma denúncia, isso é uma linha portuguesa que vem desde o Gil Vicente, denunciar as mazelas do clero, e que vai ficar fortíssimo na sequência com o nosso Eça de Queiroz, o tal do Primo Basílio, que é um livro totalmente anticlerical, que vem alguns anos depois do livro Amor de Perdição, tá? E tudo isso leva a gente a uma reflexão muito legal, num livro que tem como tema o amor, que vai enfrentar os problemas sociais, vai perder para ele, o casal vai morrer, com isso eles se eternizam após a vida, tá? Almas que se encontram e vivem para sempre. Só que temos aí que considerar 3 triângulos, tá? Nós temos o Simão, a Teresa e o Baltazar,
O Simão e a Teresa se amam, o Baltazar ama a Teresa. Resultado, morte de um, morte do outro, morte do outro. E nós temos um outro triângulo amoroso, que é o Simão, a Mariana e a Teresa. A Mariana ama o Simão, que ama a Teresa, que ama o Simão. É quase um poeminha do Drummond, tá? Mariana que amava Simão, que amava Teresa. Teresa foi para o convento. Quem lembra do poema, lembra que a Teresa do Drummond vai para o convento. Seria uma referência a esse livro maravilhoso? Quem sabe, ok? Então, meus queridos, boa leitura, bom vestibular, faz sua inscrição aqui no canal, se gostou dá um like, segue nosso Instagram que a gente está cheio de dicas, vamos lembrar? Literária, de cinema, de música, de televisão, de séries, de história da arte, ok? Vamos aprender juntos, segue o Tio Beat aí, aquele abraço.